Olá, meus amados e minhas amadas. Cumprimento a todos com a bendita paz do Senhor. Neste dia iremos abordar sobre a 11ª matéria na teologia. Matéria essa chamada de soteriologia, doutrina da salvação. Esta é a visão da maior parte das igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Se encaixa dentro desta visão. Primeiramente, vamos aprender sobre o significado da palavra soteriologia. Depois vamos para a introdução e dentro deste tema iremos abordar 5 tópicos dentro da matéria de soteriologia. Primeiro, arrependimento. Segundo, a fé. Terceiro, a conversão. Quarto, a regeneração ou novo nascimento. Quinto, a justificação. E sexto, a adoção de filho. A palavra soteriologia vem do grego soteria ou sotéria e significa salvação, libertação de um perigo iminente, livramento do poder da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus. A salvação do ser humano é obtida pela graça, ou seja, é um dom gratuito e imerecido que o pecador recebe. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 e 9. Ou seja, não merecemos a salvação. É um dom gratuito e imerecido que nós recebemos de Deus. Quando João, no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 30, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, diz: está consumado, que é a expressão grega teletestai. Teletestai. Ele quer dizer que tudo está pago. A palavra está consumado vem do grego, que significa teletestai, que quer dizer está pago. Isto representa a salvação para o cristão. Tudo foi comprado no Calvário. Abrange cada fase de nossas necessidades e dura de eternidade a eternidade. Inclui a libertação do pecado no presente e a apresentação contra as invasões do pecado no futuro. Isso está em Judas capítulo 1, versículo 24 e 25, e carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículos do 11 ao 13. Então vejamos em detalhe suas fases: arrependimento, fé, conversão, regeneração, justificação e adoção de filho, que são os tópicos que nós vamos começar a abordar. Abordando primeiramente agora sobre o primeiro tópico, arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é o ato pelo qual a pessoa reconhece o seu pecado e o abandona. Não só reconhece, como também deixa a sua vida pecaminosa, confessando-o a Deus. O arrependimento é diferente do remorso. Por exemplo, João e Pedro colam na prova escolar. João confessa, pede perdão e aceita a punição. Isto é, arrependimento. Pedro é surpreendido pelo professor, tem remorso e no coração diz que na próxima prova, se tiver oportunidade, vai colar novamente. Qual a diferença desses dois homens aí? O primeiro se arrepende, confessa e aceita a punição. O segundo, o que acontece com o segundo? Cria remorso no coração. Mas se tiver uma oportunidade novamente, ele vai fazer de novo.
Quer dizer, não há um arrependimento. Não há realmente um desejo de não querer mais praticar tal ato que fez. Mas, na primeira oportunidade que tiver, vai voltar a fazer. Infelizmente, isso é o que acontece na vida de muitas pessoas, que não se arrepende, só tem um remorso. Faz errado hoje, mas amanhã vai fazer de novo, e posteriormente depois da manhã, e assim sucessivamente. Uma vida de práticas de remorso, não uma vida realmente arrependida. Nessa ilustração, Pedro sentiu apenas remorso. O remorso é a tristeza do mundo, que produz morte. O arrependimento verdadeiro é a tristeza que, segundo Deus, conduz à salvação. Isto está em carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. No Novo Testamento, Pedro e Zaqueu são exemplos de arrependimento, que você pode conferir lá em São Mateus, capítulo 26, versículo 75, e Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8. E Judas, um exemplo de remorso do seu pecado. Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 3 ao 5. O maior exemplo que tem de remorso é Judas, que não se arrependeu, mas teve remorso, né? E não houve um abandono pela sua prática. Bem ao contrário dos outros que tinham uma vida pecaminosa, mas quando foram a Jesus, abandonaram suas vidas de pecado e passaram a trilhar uma vida que realmente condizia com a vontade de Deus. Abandonaram suas vidas pecaminosas e começaram a trilhar um caminho de bênção, de vitória, um caminho realmente livre da condenação do pecado. Este é o desejo do Senhor Jesus para todos nós, que venhamos não ter remorso, mas se arrepender da nossa vida. Esse é o princípio de todas as coisas. É o princípio para ter o Espírito Santo, é o princípio para ter uma vida que realmente agrade a Deus, que o glorifique ao Eterno. Ter arrependimento, não remorso. Remorso realmente não traz mudança de vida em nenhuma pessoa, em nenhum tipo de criatura. Isso vai provocar mudança. Remorso, como eu disse, é um sentimento passageiro, mas arrependimento é algo que realmente transforma a vida das pessoas e leva elas a terem realmente uma vida de sucesso e de bênção sobre a face da terra. Vamos agora aprender também sobre o segundo tópico, a fé. Quando se fala em fé, há alguns textos que muitos já sabem de cor. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. No idioma grego, língua em que foi escrito originalmente o Novo Testamento, há duas expressões para a palavra fé. Pistes, uma crença ou convicção intelectual, uma completa confiança em Deus, ou mais particularmente em Cristo, com vista à redenção do pecado. E pisteuem, confiança plena em Deus. Há dois tipos de fé. A fé salvadora e a fé como um dom. Dois tipos de fé. A fé para a salvação e a fé como um dom. Nós compreendemos esta visão das pessoas que são salvas pela fé e as pessoas que têm a fé como um dom, segundo está em carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, que fala sobre os dons, o dom da fé, diferente da pessoa que é salva pela fé. Então existem esses dois tipos de fé. Terceiro tópico, a conversão. Conversão. As pessoas que são convertidas a Deus, não convencidas.
convertidas. É como eu estava falando antes. Aqueles que têm uma vida de prática diária no pecado não foram convertidas, foram convencidas. Convencidas de que estão salvas, convencidas de que realmente agora fazem parte da família de Cristo, convencidas que agora são crentes evangélicas, ou seja o termo que usarem, mas infelizmente não se arrependeram. Continuam na prática diária do pecado, continuam fazendo as mesmas coisas, né, que faziam antes, só agora escondido. Então não adianta, né? Não houve uma conversão, que é justamente sobre o terceiro tópico que nós vamos abranger agora. O termo grego para conversão é metanoia. Metanoia, ou seja, mudança de mente e transformação. Mudança de mente e transformação. Metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança da linha de pensamento. Transformação completa, interior e exterior. Interior e exterior. Tem que haver uma mudança, porque fora reflete ao que está dentro. A boca fala do que está dentro do coração. Nossa vida reflete o que nós somos por dentro, o nosso espírito. Deve-se distinguir a conversão cristã de outras qualidades de conversão. O vocabulário conversão literalmente significa voltar ou mudar de direção. Voltar ou mudar de direção, quer dizer, mudar de rumo. Tem que haver uma mudança drástica na vida das pessoas, que professa que está convertida, que professa que teve um encontro com Deus, que professa que agora é crente, é cristã, ou seja, o termo que usar. Então, precisa haver notório que esta pessoa mudou de rumo, mudou de direção, mudou de atitude, mudou de comportamento, para que condiza com aquilo que ela está professando. Portanto, nesse sentido literal, podemos ser convertidos de um ponto de vista para outro. Pode-se mudar de partido político e assim dar uma conversão política. Mudar de denominação e assim se dá uma conversão religiosa, para que você entenda. Então, uma conversão política, uma conversão religiosa. Pode-se haver também uma conversão profissional. Isso acontece quando você muda de empresa. Isso também é chamado de conversão, ou seja, mudança de rumo. A conversão cristã é o ato pelo qual a pessoa se volta do pecado para Jesus Cristo. Tanto para obter perdão dos pecados, como para se libertar deles. Isto inclui livramento da pena do pecado, que estava realmente determinada para nós, que estávamos sem conhecimento da verdade. Isso nos livra deste sentimento de culpa. Isso nos livra desta pena de culpa que nós merecíamos quando há esta conversão. A conversão está intimamente ligada ao arrependimento, que é o que ora acabamos de aprender. Porque o arrependimento enfatiza o aspecto negativo do abandono ou saída do pecado, enquanto a conversão enfatiza o aspecto positivo da volta para Cristo. Da volta para Cristo. O arrependimento produz tristeza pelo pecado e livramento da pena do pecado. O arrependimento nos leva à cruz. Já a conversão nos leva ao túmulo vazio e a Cristo ressurreto. Veja bem que interessante. O arrependimento nos leva à cruz. E a conversão? A conversão nos leva a Jesus vivo. Ou seja, a uma nova vida. Há um Cristo vivo e ressuscitado. Há um Cristo que prometeu que iria morrer, mas queria ressuscitar e que veio para trazer esta nova vida ressurreta, nos fazendo a promessa de que um dia também nós estaremos junto com Ele, de que um dia também nós ressuscitaremos se morrermos antes de acontecer o arrebatamento. Esta é a promessa, é uma mudança de vida, é realmente uma mudança de rumo, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança total. Se não houve esta mudança, é porque realmente não se converteu, mas se convenceu, como eu estava falando ali na introdução. Muitas pessoas são convencidas e não convertidas, porque a sua vida não condiz. As suas atitudes, infelizmente, as suas palavras, as suas ações, o seu pensamento é um pensamento que não é o pensamento de Deus, é um pensamento mesquinho,
é um pensamento negativo. Infelizmente a pessoa é uma pessoa às vezes pessimista demais, só tem visão negativa das coisas, não consegue enxergar as coisas boas. E o Senhor Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, né? Então é muito importante que a gente peça para Deus mudar a nossa mente, né? Então, quando há essa conversão, há esta mudança que é notória, e é algo natural, não é algo forçado. Não é algo colocado como um jugo, como uma obrigação, ou como uma determinação. Agora, a partir de hoje, você tem essa regra. Você não pode fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, para que você ande de acordo. Não. Não é como você vai, por exemplo, servir, né, ao exército, aeronáutico, à marinha ou qualquer outra entidade, né, militar, que você tem que obedecer um regimento militar. É diferente. Aqui a gente não obedece um regimento militar ali para que a gente ande na regra. A gente se converte a Deus e obedece porque há esta mudança em nós e é natural, não é difícil, não é forçado. Esta é a razão que algumas pessoas não entendem. Mas eu não consigo, pastor. Eu não consigo, quando vejo já estou no erro, eu não consigo, quando vejo já estou andando desordenadamente. É porque primeiro não houve arrependimento. Primeiro de tudo não houve arrependimento. Houve remorso. O princípio de todas as coisas é arrependimento. E segundo, não houve conversão. Já porque não houve a primeira etapa, que é a etapa do arrependimento, né? Então, não houve o arrependimento, não houve fé, automaticamente também não houve conversão. Porque primeiro se arrepende, depois a pessoa é salva, né, pela fé e aprende a usar a fé, aprende a entender o que é fé e se converte a Deus. Então há essa mudança que é consequência da primeira etapa de arrependimento, salvo, e depois a pessoa passa a ser convertida. Uma pessoa diferente, uma nova criatura, né? Uma nova pessoa, um novo ser diante de Deus. Vamos agora para o quarto tópico, a regeneração ou o novo nascimento. O sentido etimológico da palavra regeneração vem do vocábulo grego paliggenesia, paliggenesia. Esse significa novo nascimento ou nascer de novo. Refere-se a uma nova criação. Regeneração é uma mudança sobrenatural e instantânea, operada pelo Espírito Santo, na natureza da pessoa que recebe Jesus Cristo como Salvador. Esta mudança, ela é uma mudança sobrenatural, ela não é natural. Ou seja, não é produzida por meios naturais, mas é produzida por meios sobrenaturais. E qual é o meio sobrenatural que acontece essa regeneração ou esse novo nascimento? A presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa, que vai santificá-la, que vai transformá-la e que vai regenerá-la e fazer com que ela realmente seja uma nova criatura. Há este novo nascimento na vida da pessoa quando o Espírito Santo vem e acomete sobre a vida dela. Se não houve, é porque o Espírito Santo não acometeu, é porque o Espírito Santo não tomou a vida dessa pessoa, não mora dentro dessa pessoa. Então não há esta obra de novo nascimento, não há essa obra regenerativa, porque o Espírito Santo não está atuante dentro desta pessoa. O apóstolo São João descreve a regeneração como um novo nascimento, passagem conhecida. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 ao 8, que fala sobre o mestre Nicodemos. Jesus fala que é como passar da morte para a vida. Veja bem a mudança, a regeneração que acontece. É como se estivesse morto e agora passa a viver. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Já o apóstolo Paulo chama de nova criatura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Paulo chama de nova criatura, né? E Jesus fala que é para passar da morte para a vida. Veja bem que esta regeneração, ou esse novo nascimento, que é propriamente a mesma coisa, é algo totalmente diferente. Para mim, é como se fosse escuro para claro. Esta é a diferença. É ter uma vida escura e passar a ter uma vida com luz. E é muito diferente de você entrar num quarto escuro e você entrar num quarto com luz. Esta é a maior mudança que existe. Apague todas as luzes do teu quarto, da tua casa, e entre dentro do teu quarto. Depois, saia de dentro do teu quarto, deixe a luz acesa e entre novamente para você ver se você não vê uma diferença total. Isto se chama realmente regeneração.
é ter uma mudança total de vida. Se não houve, é como eu estava falando. Então, realmente, não aconteceu essa mudança, essa transformação, essa regeneração, esse novo nascimento, não acometeu sobre essa criatura. E ela continua sendo criatura, não é filha, infelizmente. Ainda não é filha de Deus, é somente uma criatura, né? Mas que ainda tem a oportunidade de receber este novo nascimento, essa regeneração, que é somente o Espírito de Deus que pode fazer, claro, com base na palavra, sempre usando a palavra que vai limpar esta pessoa. Veja bem que o Senhor Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra falada na boca de Jesus, que depois, posteriormente, seria inspirada a eles, e eles iriam escrever tudo aquilo que o Senhor estava falando. Era a palavra viva, o verbo vivo, que depois seria o verbo escrito, né? Para que hoje eu e você recebamos esta vida, esta força e esse poder através da palavra do Senhor Jesus. Vamos então agora para o quinto tópico, a justificação. A justificação. A palavra justificação vem do grego dikaio. E significa declarar que uma pessoa é justa. Vem do grego dikaio. Tornar justo. Já o substantivo dikaiosis significa justificação, que é o ato da graça divina pelo qual Deus declara justa a pessoa que põe sua fé em Jesus como seu Salvador. Podemos ilustrar isso como um criminoso que pode até ser perdoado pelo governo e deixa a prisão, porém leva a culpa consigo em sua consciência, mesmo já em liberdade. Mesmo ele sendo livre da condenação lá diante do júri e estando em liberdade, a sua consciência ainda continua presa. Nesse caso, ele foi perdoado, mas não justificado, visto que era culpado do crime pelo qual levou à prisão. Mas no caso da pessoa justificada, ela é isentada, não porque não mereça a punição, não pelo fato de já não mais carregar a lembrança de sua culpa, mas porque exigências da lei divina foram satisfeitas. Outra pessoa tomou o lugar dele e padeceu a execução destinada a ele. A lei não tem mais o que alegar contra ele. Na justificação, Jesus literalmente assumiu as nossas dívidas e pagou por nós. E é isso que o texto sagrado nos ensina. Jesus tomou o lugar que era para nós ocuparmos. Jesus tomou o lugar que eu e você merecíamos. Ele tomou, ele disse: a partir de hoje vocês estão justificados. Eu vou tornar vocês justos através de mim. Vocês serão justificados pela fé. E eu vou tomar o lugar de vocês, e vocês vão poder andar livres. Livres desta culpa, livres desta condenação. Na justificação, Jesus literalmente assumiu as nossas dívidas ou culpas. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 14. Ou seja, havia uma cédula que nos acusava. Havia uma cédula que nos condenava. Nós deveríamos de ser condenados. E a Bíblia diz aqui, na carta de Paulo aos Colossenses, que o Senhor Jesus pega esta cédula e crava na cruz e diz: ele merecia, mas eu estou tomando o lugar dele. Isso que ele merecia eu vou levar sobre mim, sobre meu corpo. E é justamente isso que o profeta Isaías diz no capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados, e levou sobre si as nossas enfermidades. Aí você entende mais abrangentemente o que é realmente Jesus tomar o nosso lugar.
pegar a cédula que estava de condenação para nós e encravar na cruz e dizer, não, eu vou pagar o preço por ele. É como se você fosse condenado e alguém dissesse, não, ele está condenado a passar tantos anos de reclusão, mas eu vou tomar o lugar dele, pode ficar em liberdade. Foi isto, claro, de uma forma que eu estou tentando ilustrar, mas é uma coisa bem mais ampla, uma coisa bem mais gloriosa. Estou apenas a título de nós conseguirmos compreender o que acontece quando nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Vamos agora também para o 6º tópico e último. A adoção de filho. A adoção é um ato da graça de Deus, que toma como filhos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, concedendo-lhes os direitos e privilégios de Jesus. A regeneração é uma mudança na nossa natureza. A justificação é uma mudança de nossa situação diante de Deus. A adoção é uma mudança de nossa ordem e posição de mera criatura para filho. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Aqui que entra a adoção. Não, nós éramos criaturas. Nós fomos criados de Deus. Deus nos criou. Mas agora se tornar filho é outra coisa. É outra coisa bem mais abrangente. Às vezes as pessoas usam o termo dizendo, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura. Filho é só aquele que o recebe como pai. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, afirma, veja bem, mas a todos quantos o receberam. Quem? Ao Senhor Jesus. Mas a todos quantos o receberam. O que acontece com as pessoas que recebem Jesus na sua vida? O que acontece com as pessoas que recebem Jesus na sua vida? Vamos ver se elas vão continuar sendo criatura. Deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem? Todo mundo. É só que todo mundo é filho de Deus. Vamos ver. Quem que é? Quais as características? Quais realmente as evidências daqueles que são filhos de Deus? A saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no nome de Jesus. Aos que creem no nome do Senhor Jesus, de Yeshua, seja o nome que você entende. Aos quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem que nasceu da vontade da carne, da vontade do homem? Todos. Todos nasceram da vontade do homem, da vontade da carne. Agora, quem que nasce de Deus? Quem que nasce da vontade do homem? Todas as pessoas. Mas quem que nasce de Deus? Já respondi. Todos os que receberam a Jesus. Todos os que creem no seu nome. Estes são os filhos de Deus. Todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esses, a partir do momento, passam a se tornar filho de Deus através do Senhor Jesus. Então não é todo mundo que é filho de Deus. São filhos de Deus somente aqueles que recebem ao Senhor Jesus, que é o que o texto sagrado nos afirma através do apóstolo João. Todos os que recebem a Jesus. Todos os que creem no nome de Jesus. Ah, mas eu creio nisso. Ah, mas eu creio em tal coisa. Ah, mas eu acredito em tal coisa. Então não é filho de Deus. Filho de Deus é só aquele que crê em Jesus, segundo o texto sagrado. Se não crê, né? Se realmente não recebeu Jesus como único Salvador e Senhor da sua vida, não pode se encaixar aqui para ser chamado de filho de Deus. Todo ser humano pode fazer parte de uma família divina através de quem? De Jesus Cristo. É fundamental aceitá-lo como único, suficiente, Salvador e Senhor da sua vida. Único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Senão, não pode se encaixar como ser filho de Deus. Ah, mas todo mundo é filho. Eu estou apenas lendo o que o texto sagrado nos ensina, que é aquele que recebe Jesus. É aquele que se encontra dentro dessas características aqui. Há arrependimento, há fé, há conversão, há regeneração ou novo nascimento. Esses tópicos aqui realmente acontecem na vida da pessoa. Arrependimento, fé, conversão, regeneração, justificação, aí sim,
pode ser chamado filho de Deus. Ao contrário, não tem como. É fundamental aceitá-lo como o único suficiente Senhor e Salvador. Aqueles que já tomaram essa decisão de filho de Deus. A todos quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então certamente, meus amados, passaram, como eu estava explicando, da morte para a vida, das trevas para a luz. Então, bem-aventurado é você que se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus. Bem-aventurados somos nós que fomos salvos pelo Senhor, pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Então, isto realmente é algo louvável diante de Deus. O Senhor tem nos resgatado das trevas para a luz. O Senhor tem nos tornado filho de Deus. O Senhor tem nos adotado. Nós fomos adotados por Deus e Ele nos recebeu. E através do Senhor Jesus, nós tivemos o direito de ser chamado filho. E ser chamado filho de Deus é uma coisa muito gloriosa. Você passa a ter os direitos de filho. Você passa a ter parte na herança do Pai. Você já parou para pensar nisso? Você tem direito à herança de tudo que o Pai prometeu. Você tem direitos, porque você é filho como Jesus é filho de Deus. Você também passa a ser filho de Deus. Então isso realmente é glorioso, é maravilhoso e traz uma paz muito gloriosa no nosso coração. Então, neste dia, o meu desejo é que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel continue abençoando a sua vida, continue trabalhando em você e te traga um entendimento de todos os tópicos que a hora nós acabamos de abranger. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos e até a próxima aula, permitindo Deus.